Então, vamos começar. Bem-vindos, não é? Portanto, tivemos um interregno e é bom estarem aqui connosco. Cá estamos mais um 25 de Abril. O ano passado nós não tivemos presencialmente na escola neste tempo, mas pronto, a escola tem sempre, em todos os anos, marcado sobretudo esta parte do 25 de Abril, comemorando e celebrando e lembrando um bocadinho aquilo que foi para nós, e aliás eu e o Jorge temos essa particularidade, uma geração que nasceu mais ou menos quando tínhamos 17, 18 anos, quando isto acontece, e isso é determinante e portanto algo que fica marcado sempre, não é? E portanto aquilo que nós pensamos sempre é transmitir um bocadinho o espírito do que aconteceu e o que o país era, e hoje o país terá outros desafios, outras dificuldades, mas pronto, e tentamos encontrar sempre alguém que nos transmita também essa confiança e sobretudo no conhecimento. E hoje é um gosto ter aqui a doutora Raquel Varela, portanto, que vai estar aqui hoje convosco, para vos falar num momento que marca certamente a Revolução. Passou a ser a Revolução dos Escravos, mas se calhar não foi assim tão rápida, embora o povo, de certa forma, antecipou-se, e a história do cravo traz isto. Nós vamos ter, durante esta semana, pronto, hoje é a primeira iniciativa, amanhã estará à tarde, não exatamente aqui, mas vai estar connosco, porque está em Zoom, porque ele tem um problema, em termos de um problema, que teve um acidente, partiu uma perna e está com alguma limitação, que é o Presidente da Associação do 25 de Abril, o Vasco Lourenço, mas vai estar aqui em Zoom e, portanto, vamos estar com ele diretamente, mas vamos homenagear também um homem que, nas duas últimas sessões que nós tivemos de 25 de Abril, esteve aqui connosco, é o Mândio Silva, e que participou numa aventura com o Camilo Mortágua e outros, que foi desviar um avião há uns anos muito atrás, para sobrevoar Lisboa e distribuir propaganda na altura contra o Estado de Salazar. Pronto, foi um lutador e, portanto, vamos aqui falar, e vai estar o Francisco Fanhais, que vai trazer a guitarra e vai estar convosco, com outros alunos. Nós tentamos diferenciar, mas estas sessões vão estar online e, portanto, a esta hora não serão só vocês que estão aqui a assistir, poderão estar outras pessoas, outros alunos a participar nesta questão. E vamos continuar, depois vamos falar também de Mário Cesarini, e vamos ter um especialista na questão da literatura e sobretudo do surrealismo, e também um ator que vai fazer leituras. Depois vamos ter também na segunda-feira um companheiro de programa da Raquel, que é um jornalista, Joaquim Vieira, e vai apresentar um filme que ele, realizador para a RTP, portanto, a Revolução já não é uma arma, não é? A cantiga era uma arma, portanto, o José Mário Branco, e agora a cantiga era uma arma. Pronto, e ele vai estar também aqui connosco, e também vamos comemorar o Carlos Oliveira, que o centenário dele vai acontecer também de nascimento em agosto, e foi também um poeta, e vamos ter um professor da escola a fazer também aqui uma intervenção com o coro da escola. Portanto, espero que este 25 de Abril seja de esperança de nós libertarmos destas máscaras, de sermos outra vez pessoas com afetos, e portanto, mas o importante hoje é falar do que aconteceu naquela época e, sobretudo, naquele espaço em que houve realmente liberdade. Olá a todas e todos, muito obrigado pela vossa presença. Como disse o nosso diretor, para nós é um gosto e um grande prazer termos aqui a doutora Raquel Varela, e também é muito bom que na primeira comemoração, no primeiro ato comemorativo do 25 de Abril, na nossa escola este ano, desculpem a modéstia, esteja associada à disciplina de Ciência Política,
que, portanto, é num espaço da nossa aula com a turma L, com a 12º L, que estão aqui, que se vai realizar esta sessão. A doutora Raquel Varela, eu estava-lhe a contar há bocadinho e vou contar agora também às pessoas com o seguinte. Eu não sou de História, sou de Filosofia, como sabem, mas, tal como o professor João Jaime, vivi o 25 de Abril intensamente. Eu tinha 17 anos quando se deu o 25 de Abril. Vivi-o. Nessa altura viveu-se mais do que se pensou. E quando tudo passou e quando começaram a aparecer as primeiras teses sobre o 25 de Abril, eu achei que a história é sempre feita um bocado por quem ganha, não é? E quem ganhou foi quem fez o 25 de Novembro, e a história contava era, no 25 de Abril, tentou transformar-se uma ditadura de um sinal numa ditadura de sinal contrário, tentou criar-se um modelo de sociedade soviética, ou chinesa, ou albanesa, ou outra coisa qualquer, e eu, que até tinha sido, como os meus alunos sabem, militante maoísta na minha adolescência, eu achava que aquilo não batia a bota com a perdigota. Não era isso. Não vi uma tentativa de assalto ao poder, etc. E aqui há uns anos saiu o livro da doutora Raquel Varela, chamado A História do Povo na Revolução Portuguesa, e eu um dia comprei e comecei a ler. E disse assim, epá, finalmente, até escrevi isso na página do Facebook. Como é que é uma pessoa que tem 40 anos, penso que é mais ou menos, e que não viveu aquilo e que finalmente percebeu aquilo, pelo menos na minha ótica. E, portanto, eu sempre tive muita vontade de trazer cá a doutora Raquel Varela para ela nos falar sobre isto e para... eu sei que ela tem um estilo, muitas vezes, mas se calhar até com adultos, um pouco truculento, e isso é ótimo, e muito de opiniões próprias. E há uma série de questões que eu gostava que ela falasse aqui, como, por exemplo, como é que se transforma um golpe de Estado numa revolução? Como é que um golpe de Estado, que é feito por militares, e que escolheram para os dirigir um militar ultraconservador, como era o general Spínola, de repente se transforma numa revolução, ou não de repente? E outras questões, por exemplo, qual é o papel das organizações populares, das comissões de moradores, das comissões de trabalhadores, para transformar isto numa revolução? Eu pensei nisto pelo seguinte. Vocês são um público jovem, muitos de vocês, se calhar para aí metade ou talvez mais, são meus alunos. Infelizmente, nós este ano não demos o 25 de Abril, o tema do 25 de Abril por causa da pandemia, que seria no segundo período, mas frequentemente os alunos perguntam, mas afinal o que é isso de uma revolução? O que é uma revolução? É que vocês não viveram revolução nenhuma e se calhar não vão viver, não sei, quer dizer... Não... E por outro lado, este tipo de perguntas, o que é transformar, o que é que transforma uma mudança política numa revolução? E por outro lado, várias questões, que se calhar são muitas, Raquel, mas que eu vinha a pensar como o seguinte, por exemplo, será que aquilo que foi revolução teria alguma hipótese de ser bem sucedida num país da NATO, por exemplo, tão encostada ao Ocidente? E outra pergunta que eu muitas vezes me ponho é como é que isto se perdeu tão depressa? Ou seja, como é que no dia 25 de novembro do ano seguinte, portanto 19 meses depois, pretextando uma coisa qualquer, se faz um contragolpe e, de repente, tudo entra numa chamada normalidade democrática. E durante este período, por exemplo, como é que agiram os partidos? Grande parte dos partidos políticos ainda são os mesmos daquele tempo, o PCP, o PS, o PSD, o CDS. Pronto, os grupos de extrema-esquerda, alguns deles estão no Bloco e por aí fora. E, portanto, são este conjunto de questões que vale sempre a pena refletir. E uma voz própria e original, como a Raquel Varela, eu acho que... Portanto, ela vai falar agora aqui um bocado e depois vocês poderão fazer as perguntas que quiserem. Tá? Muito obrigado.
Olá a todos e muito obrigada, professor, pelas palavras e pelas questões. Vamos ver se eu hoje memorizei todas e consigo responder a elas. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui convosco, é um prazer estar no Liceu Camões, vou-lhe chamar assim, Escola Secundária Camões, porque, evidentemente, pelo programa que acabaram de apresentar, vocês podem se orgulhar de ter um programa cultural de luxo, uma série de conferencistas e de contacto com o pensamento crítico, que é fundamental para a vossa formação, vão para que área forem. O que é que vocês acham que é uma revolução? Quando ouvem falar em revolução, quais são as palavras que vos vêm à cabeça ou os atos que vos vêm à cabeça? O que é que vocês pensam? Uma ruptura. Mais. 5 palavras que vêm à cabeça. Descontentamento. Descontentamento. Golpe. Oposição. Oposição. Povo. Povo. Revolta. Revolta. Libertação. Libertação. Organização. Desorganização. Também. Já lá vamos. É um bocadinho disso tudo que vocês disseram agora. Deixem-me começar por dizer, eu não trouxe notas e vou confiar na minha memória. Se eu não conseguir, todas as pessoas que têm o cabelo colorido com cores estranhas têm a obrigação de me lembrar, pode ser? Estou a fazer uma piada, vocês não se zangam com as minhas... Eu não sou boa a fazer piadas e, portanto, dizem que nós, quando temos que começar a fazer umas conferências, temos que dizer piadas. Eu não sou boa e lembrei-me das mais secas, como dizem os meus filhos. Mãe, não tentes dizer piadas. Bom, que tem a vossa idade. Eu vou tentar pensar em 4 ou 5 ideias que eu acho que são as ideias que vos foram transmitidas pela memória. Memória não é a história. A história aconteceu. Nós, com técnicas, metodologias, teorias, podemos compreender melhor o passado ou pior. A memória é a construção que nós temos do passado, mas elas são independentes, compreendem? Eu posso ter uma memória da minha infância, que pode ser muito idílica e mitificada, ou posso ter esquecimento até, mas a minha infância aconteceu de determinada forma, que alguém, investigador, pode tentar e conseguirá, se tiver boas fontes e uma boa teoria, reconstruir. A memória que vocês têm da Revolução, eu acho que é a memória dos vitoriosos do 25 de novembro, que é a contra-revolução. É muito paradoxal eu começar por dizer isto, mas é isto que se passa na sociedade portuguesa. A primeira memória que vocês têm é que o 25 de abril é uma revolução sem mortos. Acertei? Não. Alguns disseram que sim, outros que não. Bom, mas está generalizado na sociedade portuguesa a ideia que o 25 de abril foi uma revolução sem mortos. Está generalizada na sociedade portuguesa a ideia de que o 25 de abril foi um bocadinho caótico e o pós-25 de novembro veio trazer normalidade ao país. Daí ter-se usado o termo, que não é um termo histórico, é um termo carregado de ideologia, que nem os defensores do 25 de novembro usaram nos 10 anos seguintes, usa-se agora, que é o da normalização democrática. Como se a revolução fosse uma anormalidade e como se o capitalismo liberal democrático fosse normal e tudo o resto era anormal. Essa é outra memória muito forte. A outra memória que vocês têm é que o Partido Comunista tentou fazer um golpe de Estado ou trazer uma ditadura soviética para Portugal e o Partido Socialista, aliado à Igreja, no 25 de novembro, tentou salvar o país dessa ditadura. E depois têm, naturalmente, outra memória, que essa sim eu penso que está muito próxima da história, porque é absolutamente factual, é que o 25 de abril abriu um período novo na sociedade portuguesa que foi determinante para pôr fim à ditadura e à guerra colonial. Isto significa
que são memórias contraditórias. Portanto, todos nós, quando falamos da data do 25 de Abril, na esmagadora maioria da sociedade portuguesa, revê-se na data do 25 de Abril. Porquê? Porque ela pôs fim a uma ditadura de 48 anos, a mais longa ditadura da história. Lembrem-se que neste país houve pessoas que morreram, nasceram e morreram sem nunca ter conhecido a liberdade. 48 anos de ditadura. Ao atraso que vinha associado à ditadura, profundo, porque era uma ditadura. Porquê é que a ditadura portuguesa existe? Porque há um homem mau chamado Salazar que vai controlar as finanças, por acaso não controlou. O que ele fez foi o que agora se chama cativações. Fez uma espécie de engenharia orçamental a seguir à crise de 29 e fez contenção de despesa, obviamente, o que aumenta a receita. Portanto, enfim, o milagre do Salazar face às finanças é esse. Mas porquê é que há a ditadura portuguesa? A ditadura portuguesa há porque o capitalismo português é um capitalismo tardio, com uma burguesia atrasada, que quando chega ao século XX faz a sua último sopro revolucionário, que é a Revolução Republicana, para destronar definitivamente o rei e a nobreza, expropriá-los e abrir caminho ao capitalismo. O que é o capitalismo? É um mercado nacional, é um mercado sem entraves, é um mercado de liberdade privada, de liberdade da propriedade privada, e do outro lado é preciso o quê? Trabalhadores, que o senhor chamado Karl Marx chamava trabalhadores livres como passarinhos. Porquê? Porque é preciso que esses trabalhadores não estejam amarrados à terra, nem a nenhuma estrutura, e possam ir vender a sua força de trabalho ao mercado. Portanto, o capitalismo precisa de trabalhadores e precisa de capitalistas. Só que os trabalhadores no século XX, nos países da burguesia atrasada, a burguesia não conseguiu fazer as suas revoluções plenamente, portanto, a criação de Estados e mercados nacionais unificados, sem já ter a ameaça do movimento operário, que não existia na Revolução Inglesa nem na Revolução Francesa. Quando as revoluções burguesas são feitas, não havia operariado, havia o quê? Povo, como alguém disse lá atrás. O povo são camponeses, o povo são profissões várias, muitas delas até herdadas da Idade Média, ofícios, etc. Parece que eu estou a ir longe, mas eu não estou, porque a essência do que se vai passar com os países que vão apoiar o eixo, as ditaduras fascistas ou análogas à fascista, como é o caso da portuguesa, é o que é que a burguesia vai fazer para desenvolver, no caso da Alemanha e da Itália, a unificação tinha sido muito tardia, para desenvolver plenamente o seu capitalismo, ou seja, integrar todos os seus trabalhadores autónomos camponeses ao mercado capitalista e garantir a concentração de capital, vai recorrer a ditaduras cuja essência são três coisas. É assim que se acumula capital, recorrendo às formas ditatoriais. Proibição de sindicatos, proibição de partidos políticos, porque isso garante o controle do preço da força de trabalho. Os salários não aumentam. E a terceira é proteger a concentração de riqueza. Cá foi feito com o condicionamento industrial. É aí que vocês têm a estruturação das 5 grandes famílias ricas portuguesas no Estado Novo, junto com o trabalho forçado nas colónias. Isso é muito importante. Mas ganha uma extensão gigantesca a utilização do trabalho forçado nas colónias até 1974, que é outra memória que mais ou menos desapareceu do país. É que Portugal é o império que mais usa, e até mais tarde, trabalhadores forçados. Para terem uma ideia, os camponeses estavam lá na sua tabanca, em Moçambique, e eram obrigados a ir trabalhar de forma compulsiva para uma obra pública portuguesa, que estava ao serviço de uma empresa privada, e ou então iam, para fugir, iam trabalhar para as minas da África do Sul, onde o apartheid tinha instituído a diferença entre homens brancos e negros, desde uma greve dos anos 30 que tinha unificado os homens brancos e negros, e estes moçambicanos vão para o apartheid para concorrer com os outros trabalhadores, portanto, para aumentar a concorrência, e eles eram pagos em ouro, que era 60% era entregue ao Estado português, que vinha para acumular aqui nos cofres e depois, obviamente, ia parar às empresas privadas, e o resto, eles recebiam 40%, que era-lhes pago em desvalorizado escudo local. Portanto, esta arquitetura é a arquitetura da acumulação, do capitalismo que nós chamamos, historicamente, o capitalismo por atraso da sociedade portuguesa. Evidentemente, porque é que isto rebenta no dia 25 de abril de 1974?
O que eu vos queria dizer ainda agora, e não posso roubar muito tempo, mas as ditaduras do eixo, as ditaduras nazis, as ditaduras fascistas ou as ditaduras análogas, como a franquista, enquanto que a França e a Inglaterra já se tinham sedimentado como democracias liberais e tinham colónias e eram países mais ricos, aqui trata-se de um capitalismo mais tardio que, quando vai fazer a plenitude da sua revolução burguesa, já não tem só que enfrentar a aristocracia ou a nobreza, tem que enfrentar o movimento operário, porque no século XIX e no século XX já existe. Os trabalhadores já não são camponeses soltos, são trabalhadores que ameaçam a estabilidade da ordem. E o que é que isso significou em Portugal? Significou que em 1910, quando a burguesia toma o poder contra o rei, de forma violenta, de forma revolucionária, aliás, 2 anos antes matando o rei, como quase todas ou uma boa parte das burguesias europeias, agora é que as elites burguesas não gostam de revoluções violentas, porque todos eles chegaram ao poder através de revoluções violentas de forma histórica. A substituição de classes foi feita assim. Quando tomam o poder, o que acontece é que no dia a seguir, aquilo que tinham sido os seus soldados, aqui muito perto, na Rotunda, que são os operários que vão apoiar a Revolução Republicana, no dia a seguir vão exigir a sua revolução. O que é a sua revolução? O que eu vos estou a contar é a diferença entre a Revolução Democrática, que muda o regime, e a Revolução Social, que coloca na ordem do dia as questões sociais da classe trabalhadora. No dia a seguir exigem o quê? 8 horas de trabalho, fazem greves, exigem seguros sociais, e tudo isso vai tornar a República, lerão em muitos trabalhos, ingovernável. Ingovernável porquê? Porque o movimento operário exigia para si direitos, a burguesia não lhe queria dar direitos, e nem a burguesia tinha força para derrotar o movimento operário, nem o movimento operário tinha força suficiente para fazer uma revolução, como fez na Rússia. Porque é que tinha força? Porque é que não tinha força? Podemos depois discutir. Este imbróglio vai se resolver no dia 26 de maio, no dia 28 de maio de 1926, quando um setor da burguesia importante diz: isto não vai lá a bem, vai a mal. É aí que começa o desenho de uma ditadura bonapartista, em que setores importantes, incluindo o republicanismo laico, vão apoiar uma forma ditatorial para controlar e condicionar o movimento operário. E, portanto, fazer aquilo que faz parte da história do capitalismo, que é a proletarização de grandes camadas da população, sem ter a ameaça de uma revolução social, que mesmo assim Salazar vai ter que enfrentar em 1934, na mesma altura que se dá a Revolução nas Astúrias, na Áustria, 2 anos antes, já em plena Revolução Espanhola, 2 anos antes da Revolução Francesa, chamada Frente Popular. Por isso é que eu vos disse que tratar as revoluções como algo anormal é muito estranho, como se fosse normal a estabilidade de um regime democrático em que as pessoas dependem de vender a sua força de trabalho e, se não conseguem vendê-la no mercado, estão condenadas à indigência ou à dependência estatal pelo desemprego. Portanto, esta ideia do que é normal e do que é que não é, não faz muito sentido como classificação conceptual da história. Portanto, mas aquilo que nós temos é a última ameaça revolucionária, é 34, liderada por um senhor chamado José Gregório, é o último sopro do anarcossindicalismo e das influências já anarcossindicalistas também dentro do Partido Comunista e com influência importante do Partido Comunista. Bom, derrotada a Guerra Civil Espanhola, derrotada a Revolução Espanhola, Salazar sedimenta-se no poder. A grande questão é como é que esta ditadura dura 48 anos. Na minha opinião, além da Guerra Fria, a seguir à derrota do nazifascismo e da nível internacional se ter fechado os olhos à ditadura portuguesa e franquista, há um fator que eu acho que é determinante e que tem sido pouco valorizado. É que Portugal era um país atrasado e rural. E as ditaduras em países rurais e atrasados conseguem prolongar-se de uma forma que nas sociedades urbanas não. E quando é que Portugal se urbaniza? Por que não? Eu vou dar um exemplo caricatural para tentar expor o meu ponto de vista. Porque se vocês forem nem é preciso ir em 1960. Isto ainda se passava em 1970 em Portugal. Vocês iam a 50 km a norte de Lisboa e as pessoas, para irem à aldeia do lado, levavam 8 horas de burro. E, portanto, o regime, evidentemente que havia a GNR a produzir os assalariados agrícolas no Alentejo, evidentemente que havia o controle hegemónico da Igreja a norte do país,
Mas onde é que o regime estava ameaçado? Estava ameaçado pelos quadros da clandestinidade do Partido Comunista, já aí depois de 41, sob a égide da URSS, e mais tarde, a partir de 61, pelos quadros maoístas. Ou seja, onde é que o regime estava ameaçado? Pelo movimento operário concentrado nas cidades. Só que esse movimento operário concentrado nas cidades vai ser uma minoria até a década de 60. É na década de 60, quando começa algum esgotamento do crescimento do pós-guerra e o investimento das empresas capitalistas na periferia, e para eles periferia também era o sul da Europa, que começam estes movimentos, que é imigração massiva dos portugueses para o centro da Europa. 1,5 milhão de portugueses saíram durante os anos 60 para a Europa Ocidental e começa a dar-se plenamente a urbanização. Portugal só se torna um país urbano em 1960. E em 1974 ainda havia 30% de analfabetos. Sabem quantos analfabetos tinha a Alemanha no final do século XIX? Adivinhem. No final do século XIX, quantos analfabetos tinha a Alemanha? Estão a ouvir? 10? 15? 5? Quem é que disse? 7? 0. A Alemanha no final do século XIX não tinha um único analfabeto. Portugal, em 1974, tem 30% de analfabetos. E até há 5 ou 6 anos atrás, a estatística agora eu não a tenho exatamente na cabeça, ou até há 4 anos atrás, mais de metade da força de trabalho em Portugal, que estava empregada, ainda tinha o 6º ano. Imaginem vocês, este é o país, vocês e eu, é que somos a geração que entra massivamente nas escolas até o 12º e na universidade. Portanto, isto para concluir que a um regime é mais fácil durar quando se tem sobre os seus pés uma sociedade camponesa dispersa do que uma sociedade industrial concentrada. E a verdade é que o regime não resistiu. E não resistiu a outro fator muito importante, que é as revoluções anticoloniais, que na memória histórica nós tratamos sempre por guerra colonial. Naturalmente, guerra colonial é o conceito a partir do Estado português. Porque a guerra colonial era aquilo que o Estado português enfrentava. Aquilo que estavam a fazer os povos africanos era a revolução anticolonial, como todas as revoluções do pós-guerra contra as colónias. Ou seja, porque é que nós chamamos aos movimentos de libertação, que são partidos e exércitos, revoluções anticoloniais? Porque a sua base era de massas. Não é diferente da luta armada ou da quartelada. Um golpe não é uma revolução. O 25 de Abril não é uma revolução. O que é uma revolução é o que as pessoas fazem a seguir, que é contra 10 ordens do MFA, 10 ordens do MFA, saem para as ruas, enchem as ruas e vão direto aos locais de trabalho. Eu já vou contar um bocadinho como é que isso acontece. Portanto, há muitos golpes que não são revoluções. Há, como o caso do 25 de Abril, um golpe progressista, atenção, o que também é raro no Exército. Portanto, Portugal ocupa um lugar estranho na história do século XX, aconteceu no Peru de Alvarado e tinha acontecido em alguns movimentos anticoloniais, de facto. Mas um golpe, tanto que na Espanha, quando se dá aqui o 25 de Abril, os jornais espanhóis dizem aquilo, é mentira de certeza, porque na Espanha eles achavam que o exército, quando pegava em armas, era a experiência deles, era para fazer uma ditadura, não era para exigir, como fez o MFA, a democratização, a descolonização, o fim da guerra, etc. Mas a verdade é que o MFA não vinha fazer uma revolução e ninguém no MFA, tirando 2 ou 3 quadros que eram mais politizados, mas não organicamente politizados, tinha desejo de fazer uma revolução muito menos socialista. Se vocês virem as primeiras... Eu tenho isso no meu livro da História do Povo na Revolução Portuguesa e agora neste último sobre a saúde e também num que fiz sobre Oeiras, em que eu fui buscar aquilo que as pessoas diziam espontaneamente nos seus locais de trabalho nos primeiros dias. As pessoas nem sabiam o que era o socialismo, nem conseguiam pronunciar bem a palavra. E muitos deles analfabetos, e muitos deles até muito pobres, muito pobres. Lisboa tinha 90 mil pessoas, penso que é 90 mil ou 100 mil, agora já não me lembro de cor. Em barracas, não é? Eu agora não sei se o 90 mil, penso que a Lisboa até é mais, se o 90 mil é para Oeiras ou para Lisboa. Mas nós temos, e esses bairros de barracas, alguns, infelizmente, irão até ao final dos anos 80. Portanto, nós temos um país profundamente pobre, tão pobre
que na Madeira, olha, eu comecei a fazer a biografia histórica do Padre Martins, coisa que eu já tornei público porque eu estou a fazer há bastante tempo, e eu e o Padre Martins, que é um padre revolucionário da Madeira, que liderou ocupações de terras na Madeira durante o 25 de Abril, e nós somos grandes amigos, e quando estamos juntos, agora durante a pandemia não podemos estar juntos, mas ele falta-lhe fazer uma coisa para eu poder terminar a biografia e ele não quer fazer isso, porque ele quer é conversar comigo sobre tudo e mais alguma coisa. Enfim, ele é uma pessoa absolutamente encantadora. E uma das histórias mais dramáticas que ele me contou foi que ele tinha ido à guerra colonial e tinha estado contra a guerra colonial, tinha-se apercebido do absurdo que era o papel dele, e quando voltou para a Madeira, já em desacordo com a Igreja, é colocado no Machico, que era um lugar de desterro para ele, era uma espécie de castigo que ele tinha levado, porque aquilo era uma zona de contrabandistas, mentirosos, aldrabões, gente miserável, muito pobre. E por isso é que a história dele ainda é mais bonita. E ele, quando lá chega, uma noite vem bater-lhe à porta para ele ir dar a extrema unção a uma mulher que tinha morrido no parto. E ele, quando lá chega, vê a Rosa morta, esvaída em sangue, os 2 gêmeos que tinham acabado de nascer vivos, um de cada lado, e os outros 7 filhos, ou 5 filhos, já não me lembro, a chorar à volta da mãe. E ele diz, eu naquele momento decidi que o que eu queria fazer na vida era mudar o mundo. A história muito bonita é que o Padre Martins vai ser o dirigente destas comunidades. Eles vão... A Rosa não conseguia ter ajuda médica, não é só porque eles não podiam pagar o médico, que não podiam. É porque não havia sequer um caminho para ir da casa dela à estrada e da estrada ao Funchal, onde havia o hospital. Ela era levada por uma vereda, as mulheres na Madeira eram levadas por uma rede, tipo rede brasileira, com um pau e 2 homens. Não havia estradas. Uma das principais atividades revolucionárias do Padre Martins com aquelas populações é ocupar e reorganizar terras para fazer estradas, para as pessoas poderem ter estradas. Vejam bem. Portanto, não é só que não havia hospital, não havia como chegar ao hospital. E a história bonita é que eles conquistaram estradas, conquistaram eletricidade, conseguiram construir as suas próprias casas, conquistaram emprego através de greves nas zonas do turismo, em tudo. E na Madeira ainda por cima existia um regime de colonia, porque a Madeira ainda era uma coisa mais estranha que Portugal continental. E quando eu fui há 2 anos a Machico, estavam os netos da Rosa a cantar uma música que o Padre Martins fez, todos juntos lá no arraial da igreja. Foi uma coisa lindíssima, vê-los cantar a música que fez em homenagem à mãe há 30 anos atrás. E estão os netos saudáveis, vão à escola, são bem alimentados. É um outro país. É um país que muda radicalmente. E como é que muda radicalmente? Muda radicalmente porque... eu não sei vos dizer exatamente porque é que há revoluções. E nós temos assim uns grandes debates como historiadores. Qual é o momento em que as pessoas perdem a paciência? Qual é o momento em que os diques se rompem, não é? Ou que a panela de pressão explode? Nós não sabemos exatamente responder a isto porque as percepções daquilo que não aguentamos mais mudam consoante os países. Aquilo que é intolerável para um sueco é um bocadinho mais tolerável para um português e um brasileiro nem se apercebe. Porque aquilo que as pessoas têm é muito relativo face à sua classe e condição social, face ao seu nível cultural e face ao seu país. E, portanto, a percepção... Quando é que um sueco acha que o regime ultrapassou todas as linhas e o Estado? É diferente do momento em que um brasileiro acha, porque é uma percepção subjetiva, aquilo que é absolutamente intolerável. E, portanto, nós não sabemos exatamente, não sabemos por incompetência, porque a história é uma ciência e nós já devíamos ter chegado lá, só que há muito pouca gente a estudar revoluções, nós não sabemos exatamente quando é que se dá este momento. Sabemos, porém, que as revoluções todas acontecem quando se juntam estes fatores que eu vos vou dizer agora. Crise nacional. Tem que haver disputa entre frações da burguesia no aparelho de Estado.
Isto só acontece quando há crises económicas, quando o bolo não dá para dividir por todos e os deixar contentes, passa a expressão. Não significa que quando há crises económicas há situações revolucionárias. Não há situações revolucionárias sem crises económicas, mas há crises económicas sem situações revolucionárias. Vocês estavam cá em 2008 e conhecem a situação, a resposta à grande crise de 1970 em Portugal, em 1974, foi uma revolução que transferiu 18% do rendimento do capital para o trabalho, a maior transferência de sempre da história de Portugal. Nunca aconteceu nada assim. As contas nacionais estão divididas ainda hoje em rendimentos do capital e rendimentos do trabalho. Isto segundo as contas oficiais. Eu acho que não há rendimentos do capital. Capital é trabalho não pago, mas oficialmente considera-se que sim, senhor, há rendimentos do capital e rendimentos do trabalho. Antes do 25 de Abril, o rendimento do trabalho significava mais ou menos 35% das contas nacionais. Hoje significa 37%, se não estou a erro, para vocês verem o estado de retrocesso. Bom, mas significava mais ou menos 35%. E em 74, 75, esse número passa para perto de 70%. Nunca aconteceu nada assim na história do país. Este volume de riqueza, imaginem o que é, nós temos quase 20% da riqueza do país que passou de uma classe para a outra. Isso permitiu construir o Serviço Nacional de Saúde, que foi construído nessa altura com ocupações de hospitais por médicos, muitos deles perderam a memória disso, por isso é que eu fiz este livro este ano sobre as ocupações dos hospitais, em que se proibiu de vender o sangue, até o sangue se vendia, em que era preciso pagar para ir ver os familiares ao hospital, até 1974. Aliás, eu no outro dia fui ao hospital e estava um senhor ao lado a perguntar, já velhote, quanto é que se paga? E a senhora do guichê disse, não lhes dê ideias, não lhes dê ideias. Bom, as pessoas não tinham direito à saúde e passaram a ter direito à saúde gratuita, universal, à educação. A educação era estratificada socialmente, o que significa que filho de operário ia ser operário e, portanto, ninguém ascendia socialmente. E os professores, penso que estou a falar também dos que estão aqui presentes, mas os professores o que fizeram foi literalmente ocupar as escolas e passar a geri-las democraticamente. Nessa gestão democrática, exigiram não só melhores condições de trabalho para si, mas um projeto de educação. Quanto a mim, um projeto de educação que nunca mais tiveram com essa amplitude e totalidade, infelizmente, mas foi o mais longe que eu acho que a educação foi, e isso está ligado à gestão democrática. E a pedra de toque era o ensino unificado. O que é que os professores exigiram? Até o 9º ano, todas as crianças vão ter a mesma educação. Nós queremos que a escola seja um diferenciador, que a escola rompa as classes sociais. Nós não queremos que as pessoas nasçam, os meus alunos não devem nascer e ficar da mesma classe social. Evidentemente que isso foi tudo subvertido, não só porque nós cada vez temos as escolas mais divididas pelos bairros, e os bairros é consoante a classe social, pelos cursos técnico-profissionais, pela degradação da condição da atividade docente e por muitos outros fatores. Mas essa foi, conto-vos uma, da professora Filomena Oliveira, que aliás é responsável pelos teatros, se calhar já foram, que estão no Convento de Mafra, nos Jerónimos, sobre os livros de Saramago e do Hesse, etc. Ela é um dos testemunhos de um dos meus livros, agora não me lembro qual, mas ela foi dar aulas para Alcácer do Sal, em 75, e quando terminou o ano, os alunos dela não podiam passar do 6º ano, porque não havia escola para as pessoas pobres a partir do 6º ano. Quem queria tinha que pagar, e o pagar era um colégio católico. Eu já estou a ultrapassar o meu tempo. Quem queria seguir tinha que pagar num colégio católico. E ela falou com os outros professores com ela, os pais, e decidiram todos ocupar o colégio católico. Quando chegaram ao colégio católico, só o padre é que se opôs à ocupação, porque os alunos do colégio católico, que estavam lá até ao 9º ano, se não me engano, ainda não havia 12º em Alcácer, penso eu, agora não tenho memória exata, e os professores ficaram do lado deles. Portanto, achavam que o colégio também tinha que ser ocupado, os professores do colégio privado. E todos juntos, obviamente ficou o padre completamente isolado, e vocês sabem o que é esse lugar hoje? É a Escola Secundária Alcácer do Sal, desde então. Eu dei-vos este exemplo, mas podia dar muitos.
E porquê é que eu vos dei estes exemplos? Porque uma revolução é isto. Uma revolução é aquele momento absolutamente extraordinário em que as pessoas agarram a vida nas próprias mãos, em que a política deixa de ser uma coisa que aparece na televisão, de políticos profissionais, deixa de haver uma distância gigante entre representantes e representados e as pessoas passam a decidir, a partir do seu local de trabalho, a partir do seu local de moradia, como é que os recursos vão ser coletivamente alocados. Em Oeiras eu tenho outra história e essas também tenho imensas, mas esta eu gosto muito. A Vitória era uma operária têxtil ali em Carnaxide e vivia no bairro dos Barronhos, que era um bairro de um bairro de lama, um bairro de esgoto, um bairro de onde a GNR só ia para deitar abaixo as casas onde as pessoas tinham ousado levantar uns tijolos. Então, o que é que faziam? Uma vez o professor de História, Miguel Rego, contou isto, ele também é músico e foi diretor do museu. O pai dele conseguiu arranjar dinheiro para ter uns tijolos e então meteram madeira à volta dos tijolos para a GNR não perceber que eles tinham construído uma casa, porque era considerada construção ilegal. Bom, nos Barronhos, as crianças, para poder estudar depois da 4ª classe, tinham que atravessar a autoestrada, que já existia, a A5. E mais do que uma vez uma criança morreu. E quando se dá o 25 de Abril, eles decidem criar uma comissão de moradores, exigem terras, exigem espaço para construir as suas próprias casas e vão exigir uma escola. Como a Câmara de Oeiras não dá resposta, as câmaras tinham homens afetos ao regime e nos meses seguintes fica um vazio de poder que vai ser ocupado por direções interinas que não têm força real. É uma mera força representativa que não tem respaldo na sociedade. O que tem realmente respaldo na sociedade são as comissões de moradores, que é uma espécie quase de transposição da Comissão de Trabalhadores para moradores. Só em Oeiras havia 80 comissões de moradores. Essas comissões decidiram ocupar casas vazias, abandonadas para fazer creches, por exemplo, porque as crianças ficavam sozinhas e as mães iam trabalhar. As mães iam trabalhar porque em Portugal os salários eram baixos, os homens tinham ido para a guerra e para a imigração, portanto a taxa de mulheres a trabalhar no mercado de trabalho era quase 40% a mais alta da Europa na altura, e ainda hoje é. Hoje é 48% ou 49%, agora não tenho o número exato. E as crianças... bom, eles decidem construir a escola. E há uma imagem que eu fui coordenadora da exposição do 25 de Abril e guardei, gostava de vos mostrar, não a tenho aqui. Eu depois mando ao professor, se eles puder mostrar, porque a imagem é das coisas mais bonitas que eu vi na vida. É um operário a mandar abaixo uma parede e vocês pensam que a imagem é de destruição. Vem isto a propósito da ideia de desorganização e caos. Porque, evidentemente, uma revolução tem sempre alguma desorganização e caos, porque há um poder que está a ser substituído pelo outro. Não vale a pena mitificar isso. Há uma desorganização. Evidentemente que também ninguém pode chamar ao Estado Novo uma organização do ponto de vista de que as coisas funcionam bem. É uma organização de uma sociedade desorganizada e desigual, profundamente desigual. E uma revolução tem momentos de grande... improviso e alguns até de caos, alguns engraçadíssimos. A médica Isabel do Carmo que também me contou uma história que estavam todos numa assembleia e as mulheres não podiam falar, as mulheres tinham o direito a ver a sua correspondência aberta pelos maridos, legalmente, até 1974. Se vocês eram mulher, o marido podia abrir a correspondência. Não podiam sair do país sem a autorização do marido, sem uma autorização por escrito do marido. Isto era a condição da mulher, até nem podiam votar, obviamente. E as mulheres não estavam habituadas, o país inteiro não estava habituado a participar em política. E as mulheres foram para a Assembleia e falavam pelos cotovelos, não se calavam, porque não sabiam o que era um ponto de ordem, o que inscrever-se, e portanto aquilo era uma imensa gritaria. E ela é que conta que organizaram a saída das mulheres todas, lá fora ela conversou com elas para explicar como é que aquilo ia funcionar, e voltaram e as coisas começaram a funcionar bem. Eu conto-vos esta história não é para dar a ideia de que a mulher fala muito e que é preciso um paternalismo para controlar. Não é nada disto. É que as pessoas
estavam tão afastadas da política que nem sequer sabiam como é que iam participar, não sabiam como falar. Percebem isto? É tão duro quanto isto. Como falar, como participar, como tomar decisões no espectro político. Eu agora, fui à Isabel do Carmo, mas eu antes estava a falar de outra coisa que vos queria contar que me perdi. Da parede, obrigada. Ele faz assim, a imagem é uma coisa magnífica. Ele dá com uma chave, não sei o nome técnico, mas enfim, um grande martelo, que não se chama martelo, manda a parede, está a abrir um buraco na parede. Eu já sei porquê, parece de desorganização, de caos. E sabem o que aquilo é? Eles decidem, os trabalhadores do bairro de Barronhos, deitar abaixo a parede da escola, aquela parede, onde só estavam os meninos até à 4ª classe, para alargarem a escola para um terreno que não era legalmente deles, porque a Câmara nunca mais o dava, para construírem outra parede onde pudessem caber os meninos até ao 6º ano e deixar de atravessar a autoestrada. E eles deitam a parede abaixo em setembro e no início de novembro inauguram a escola. Esta história são 2 meses. Esta é uma das muitas histórias. São milhares. Eu podia estar aqui a tarde toda a contar-vos, porque é a própria realidade que as produz. Essas histórias foram colocadas para debaixo do tapete a partir de uma memória histórica centrada nas disputas do aparelho de Estado. Os membros do PCP quiseram afastá-los do PS, quiseram controlar o aparelho de Estado, os do PS também. Primeiro, devo dizer que isso é inteiramente verdade, estudei amplamente o assunto. O PCP, no 4º governo, teve uma política de controlar o aparelho de Estado. Aliás, houve mais saneamentos até no 6º governo, dirigido sobretudo pelo Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista também teve esse papel e os desejos de controlá-lo. Agora, o que não se pode é confundir isso com o que foram estas comissões de moradores e trabalhadores que eu vos estou a falar. Porque isso é sistematicamente passar a ideia de que a história é realizada por elites, que essas elites acabam necessariamente por refletir, por desvincular-se das massas e que o papel das massas é um papel de caos, é um papel inorgânico, é um papel de loucos enfurecidos que invadem as ruas. Isso é uma infantilização da história que, obviamente, ganhou um repertório enorme nos últimos 20 anos da famosa Tina em que a gente está a viver, 30, There is no alternative, inaugurado por Margaret Thatcher, que é esta ideia de que a vossa vida e a vossa projeção de futuro não é do vosso interesse, não é do vosso interesse fazer planos, porque o trabalho é flexível. Uns dias têm trabalho, outros não. Uns dias moram aqui, outros moram noutro lugar. Para que também construir relações mais ou menos longas, se um dia estão aqui, no outro estão no outro? Portanto, todo um modus vivendi que tem a ver, obviamente, com aquilo que é a essência do neoliberalismo, que é a total flexibilização da força de trabalho. Em que as pessoas são livres como passarinhos, ao ponto de não terem liberdade nenhuma para se construírem como seres humanos, nem poderem projetar um emprego, uma casa e uma relação. E essa vitória ideológica do neoliberalismo, que vem associada à ideia de que todas as tentativas socialistas no século XX degeneram em ditaduras, o que implica, obviamente, fazer uma história teleológica, que ela, quando começa, já tem um fim, e, portanto, não é história. É uma história sem história. É uma história finalista, e, portanto, não é história. Ela traz atrás de si olvidar, esquecer que as revoluções o que nos ensinam é que, em geral, vêm acompanhadas de grandes contra-revoluções e brutais. Na União Soviética, de 14 exércitos que se uniram para invadir a União Soviética logo a seguir à Revolução Russa, e em Portugal, não tenho tempo agora de desenvolver isto convosco, mas respondendo à sua pergunta, obviamente do lado da NATO, mas também do lado da União Soviética, que assinou
e a alta hipótese de não havia nenhum interesse que Portugal se tornasse um país socialista. Nem o Partido Comunista tinha nenhum interesse nisso, nem tentou fazer nenhuma revolução. O Partido Comunista queria Angola para a égide da União Soviética. Aqui queria uma espécie de capitalismo regulado, o que já todos nós vimos que é algo que é um castelo no ar. Não existe capitalismo regulado. Agora vejo a indignidade com os clubes, que agora há uns clubes de futebol ricos que se juntaram para fazer uma Superliga e está toda a gente muito chateada quando obviamente, se defende a sociedade de mercado, é isto. A sociedade de mercado significa que a liberdade será cada vez menos a liberdade de poucos e será a liberdade do mercado, ou seja, de quem domina o mercado. Mas era isso que o PCP defendia. O PCP acreditava. Até que ponto é que acreditava a sua direção ou não, isso é outra grande questão, mas acreditava que era possível um capitalismo regulado em Portugal. A verdade é que, tirando uma série de partidos de extrema-esquerda, que havia dezenas, e centenas, e milhões de trabalhadores, mais ninguém acreditou que Portugal pudesse realmente se transformar num país onde as necessidades superassem o lucro, onde a liberdade fosse efetiva para toda a gente e por isso as pessoas pudessem ser diferentes umas das outras, porque foi uma revolução sozinha, por isso é que terminou, por isso é que eu acho que terminou tão rapidamente. Foi uma das maiores revoluções do século XX, 3 milhões de pessoas em 9 milhões estiveram em comissões de moradores, de trabalhadores, de soldados, em manifestações, em greves. São muito poucas as revoluções que juntam 30% das pessoas. As revoluções nunca se fazem com toda a gente. Aliás, há muita gente que é contra as revoluções e, portanto, participa na contra-revolução. E depois há um grupo mais ou menos significativo de pessoas distraídas que nunca participam na política. E, naturalmente, por isso é que vocês veem que nas eleições para a Constituinte, este grupo tem um grande peso, porque a força social e a força eleitoral nunca é a mesma. Se 7 mil operários da Lisnave marcham sobre Lisboa, como marcharam no dia 12 de setembro de 1974, fazem 1 minuto de silêncio junto à Embaixada do Chile contra o golpe de Pinochet e a seguir vão até ao Ministério do Trabalho e dizem: nós não cumprimos a lei da greve porque a lei da greve é contra nós. A lei da greve acaba nesse dia, nunca ninguém a vai cumprir. Na hora de votar, 7 mil operários não podem fazer nada face a 70 mil senhoras nas beiras que estavam em casa a fazer crochê e saíram no dia 25 de abril para ir votar. Portanto, a expressão, a democracia com base nos locais de trabalho nunca é igual à democracia das sociedades representativas de um homem, um voto. Claro que vocês me perguntam, então o melhor é uma ditadura? Não, há uma democracia dos locais de trabalho. E também há combinações de democracia. Uma não necessariamente impede a outra. Eu agora fiquei a interrogar-me qual é a combinação possível, porque também não é fácil, mas enfim, é uma discussão para nós pensarmos que formas de democracia é que nós podemos combinar que sejam realmente democráticas, sem retirar poder a ninguém, mas que reflitam os interesses das populações. O 25 de Abril, quer dizer, esse período revolucionário, ficou realmente refém da disputa da Guerra Fria, ficou refém do seu isolamento, porque não se esqueçam de uma coisa, se neste país, que era Portugal, e onde vieram os realizadores, os fotógrafos, a agência Magnum tem uma coisa sobre os grandes fotógrafos que vieram ver os soldados barbudos, imaginam que eram soldados sem fazer a barba, se dúvidas houvesse que estávamos em revolução. É só barbudos e é só gente a sorrir. Ou como o Sebastião Salgado disse, eu vim a Portugal nos anos 60 e era só gente vestida de preto, triste. E depois do 25 de Abril era só gente alegre. E, de facto, quando eu fiz a pesquisa para a história do povo, em vários arquivos do mundo, é muito difícil encontrar uma fotografia onde as pessoas não estejam a sorrir. Porque o 25 de Abril é isso. O 25 de Abril é a transformação. As pessoas não se transformaram a si próprias por ler livros de autoajuda ou fazer yoga. Agora foi a única piada que eu consegui que vocês se rissem. Transformaram-se a si próprias porque mudaram o país que lhes permitiu transformar-se a si próprias. Portanto, é esta relação dialética entre a mudança e a participação que nos deixou o melhor que o país tem
algum desses resultados ainda estão aí, embora cada vez mais degradados. Tanto que eu acho que o maior legado da Revolução Portuguesa não é tanto o que nós temos hoje, porque a crise na educação, na saúde e na segurança social é muito mais profunda do que quem a defende quer admitir, e eu defendo muito, e por isso acho que temos que admitir as crises profundas que nós estamos a viver. Eu acho que o maior legado da Revolução é esta memória da transformação. É a memória de que alguém ousou mudar o país, transformar o país. E por isso é tão disputado o significado do 25 de Abril. Por isso eu frequentemente abro os jornais e leio que foi uma situação de caos, que os trabalhadores tentaram impor uma ditadura, que a querer quase animalizar a participação dos trabalhadores, em vez de pensar que as pessoas naquele momento, enquanto que momentos como os nossos trazem à tona da sociedade alguns dos setores mais conservadores, mais temerários, mais subservientes ao Estado, mais denunciadores, momentos como o 25 de Abril não trazem 10 milhões de pessoas, mas trazem à tona os momentos mais cooperantes, que acreditam mais na liberdade, mais participativos, com maior capacidade de transformar as sociedades. E eu acho que essa é a grande disputa que nós continuamos a fazer a partir da história, porque a melhor forma de nós honrarmos a Revolução do 25 de Abril, de uma forma cidadã, se vocês quiserem, é compreender a história do 25 de Abril. Não é preciso mitificá-la, houve erros, muitos, não é preciso ocultá-la, ela é uma revolução com mortes, com muitos mortos, não é só do lado do exército português. Se nós só falamos de uma revolução sem mortes, pensamos as 16 pessoas que aqui morreram entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro, mas não é isso. A revolução começa em 1961 em África. E aí pensa-se que podem ter morrido 80, 90, 100 mil pessoas só do lado dos movimentos de libertação e daquelas populações. Numa que foi das piores guerras do século XX, é a Guerra Colonial Portuguesa. E, portanto, essa é das manchas mais duras que nós temos e que nos recusamos a trazer toda a sua... Tanto que passamos a vida a dizer, ou passa-se a vida a dizer, frequentemente, por altos responsáveis que morreram 9 mil e tal pessoas, que são os lados do exército português. Vocês conhecem alguma guerra que só se refira ao morte de um dos lados? É uma coisa inacreditável, mas é isso que se passa em Portugal. Por isso é que se fala de uma revolução sem mortes. Ela não é uma revolução sem mortes. Agora, o ter sido uma revolução com os mortos na colónia permitiu que aqui o exército tivesse esse papel progressista em que se recusou absolutamente reprimir estas populações. E isso é uma marca do MFA, é uma marca que transformou muita gente do MFA. Muitos deles, aliás, começaram a revolução também sem saber o que era o socialismo, mas terminaram socialistas conscientes e até dirigidos de partidos, portanto, transformaram-se extraordinariamente. E isso teve um papel também de fazer da Revolução Portuguesa quase um ambiente de festa, não é? Porque aquelas cenas terríveis da Revolução Iraniana a serem os operários das empresas de petróleo a serem metralhados, as imagens horrorosas que nós vimos na Praça Tahrir, dos cavalos da polícia a matarem em direto pessoas, as imagens horrorosas do golpe de Pinochet do estádio no Chile, essas imagens não se viveram em Portugal durante aqueles 19 meses, porque se tinham vivido em 13 anos de guerra colonial, e aqui, de facto, ficou a melhor parte. E a melhor parte foi a incrível capacidade das pessoas, muitas delas analfabetas, pobres, e muitas delas estudantes. Eu hoje vou às fábricas e os engenheiros dizem que não se juntam com os trabalhadores e os trabalhadores que os engenheiros não falam com eles. E se vocês soubessem que em 1974, 75 iam a qualquer fábrica e estavam lá os engenheiros voluntariamente, que tinham saído da universidade, e os professores estavam voluntariamente a dar aulas nos bairros de barracas, e nós, por isso, nunca, como em 1974, 75, fomos um país como fomos naquela altura, um país junto. Nunca tantas pessoas estiveram juntas em prol do bem comum como em 1974, 75. É esse o legado da Revolução. Obrigada pela vossa atenção.
Tínhamos agora um espacinho para quem eventualmente quisesse fazer alguma pergunta, até uma questão de curiosidade, coisas que queiram perguntar. Sim. Tenho uma pergunta. Boa tarde. Primeiro que mais, tenho de informar que sou um intruso, não sou aluno aqui da escola. O Simão trouxe-me, já estou na faculdade, e tenho a dizer que estas iniciativas, eu não sou de Lisboa sequer, sou de Santarém, de Salvaterra de Marcos, nunca vi uma coisa assim na minha escola. Literalmente o que eu aprendi sobre o 25 de Abril foi até ao 9º ano, e foi em História, e foi tipo 2 semanas a dar pela minha professora, que mesmo assim me tentou mostrar um bocado o que é que era. Portanto, eu neste momento, nesta hora e tal que temos aqui, já aprendi mais do que nos 12 anos que estive no ensino obrigatório. E a minha pergunta recaía mais sobre, pronto, também um bocado, também com a explicação, nestes 18 anos, né, vivo numa zona que não é de nada politizada, de todo não se fala de política, os meus pais não falam de política, não se fala de política em lado nenhum, é complicado e ver naquele meio não dá para perceber o que é que as pessoas pensam, a não ser tipo a malta mais faixa, digamos assim, a sair de mal, rebelam-se sempre, e agora sem medo ainda por cima. E é sempre um bocado complicado. Foi tudo nestes últimos 3 anos que eu estou em Lisboa que eu comecei a aprender e a desenvolver e a perceber aquilo que acredito e aquilo que defendo. E agora estou a receber assim, umas opiniões muito contrárias sobre muita coisa e sobre nomeadamente o 25 de Abril. E a minha pergunta é, será que ainda, também é uma coisa que se diz muito, será que a Revolução ainda ficou por cumprir? Será que há muita coisa que ainda falta fazer? Onde é que nós estamos qual era o objetivo principal, os grandes objetivos? O que é que ficou, o que é que caiu, o que é que ficou para trás, o que é que ficou esquecido? A minha pergunta era, quer dizer, não era uma pergunta, era um comentário. Nós estamos habituados a ver, por exemplo, aquela imagem dos soldados com os cravos nas espingardas, e isso para mim significa que é uma revolução sem sangue, porque os cravos são símbolo da liberdade e realmente aquilo que foi aqui dito é completamente contrário, muda a perspectiva, porque embora em Lisboa tenha sido algo mais simples, os meus avós também dizem que ouviram as pessoas a dizer uma data de mortes na Avenida da Liberdade, o que era mentira. Noutros sítios é uma perspectiva completamente diferente, porque na altura do 25 de Abril a minha mãe estava em Moçambique e ela veio e lá não estava nada a acontecer, eles souberam há uma revolução em Lisboa e há uma perspectiva completamente diferente. São coisas muito, muito estranhas, são perspectivas diferentes e eu acho que apresentam isso de uma forma muito simples e eu gostei. Obrigado. Eu não sei o que é que ficou por fazer do 25 de Abril. Depende do ponto de vista de quem participou no 25 de Abril, não é? Se perguntar à família Espírito Santo, a coisa não lhes correu mal. Porque foram expropriados no 25 de Abril, mas a seguir voltaram numa espécie de berço de ouro. Tiveram 20 anos tranquilamente a fazer negócios com dinheiro do que não tinham e a seguir entregaram-nos a conta. E há 15 dias atrás foi-lhes devolvidos poucos ativos que tinham sobrado para nós não termos que pagar tudo até o último cêntimo. Portanto, é preciso olhar para as camadas sociais, se olhar para 500 mil pessoas que emigraram em 2010, 2011, a geração Arrasca, também não lhes ficou nada, não é? Ficou-lhes saudades do país, ficou-lhes um sentimento de ressentimento, ficou-lhes um sentimento até de um certo cinismo, disto não vale a pena, não é? Tenho que me ir embora, sou um exilado económico. Estou a pensar no que ficou, não é? Para uma camada mais velha da população, ficou muito. Quer dizer, a geração que está hoje a reformar-se ou que se reformou nos 10 últimos 15 anos, realmente teve ascensão social. Houve mobilidade social depois do 25 de Abril.
tiveram bons empregos, tiveram boas reformas. Muitos deles acham que o país correu lindamente, outros sentem-se amargurados porque os filhos não tiveram esse caminho e, portanto, sentem que alguma coisa não foi cumprida. Mas há, sem dúvida, uma camada muito importante da população que, no imediato, beneficiou muito, um bocadinho como a geração do pós-guerra na Europa Central. E eu penso que ela tem sido a grande base de sustentação dos partidos que se alternam no poder. Quer dizer, há uma parte da população que não é pequena e que ganhou uma enorme estabilidade e até conseguiu comprar uma segunda casa, conseguiu educar bem os filhos, e que tem sido a base do pacto social em Portugal. E, portanto, porque é que isto ainda não rebentou antes? Não rebentou antes porque primeiro há a imigração e, portanto, os melhores, os mais irrequietos saem, vão à procura, não ficam aqui, não é uma pressão sobre o regime. Ainda por cima, uma boa parte manda divisas, manda dinheiro para cá. E isso é uma resposta histórica da sociedade portuguesa, é um estudo à parte, um estudo central, é perceber o papel da imigração na sociedade portuguesa. Ele é tão importante que os governantes mandam as pessoas a emigrar, é uma coisa espantosa. O senhor está aqui neste país, votou em mim, mas é para ir embora, o que é que está cá a fazer? É uma coisa absolutamente espantosa a quantidade de governantes, a última das quais foi a Ministra da Saúde, que mandam as pessoas a emigrar. E até eu penso que era o Passos Coelho que dizia piegas, porque é que não se piegas a quem não emigrava, ou qualquer coisa deste género. Portanto, a imigração é uma válvula Depois há uma base social que ganhou com o 25 de Abril. Ganhou e lutou. Atenção, eu não estou a dizer que ganharam, ainda bem que ganharam. O problema é que houve um retrocesso e não houve um retrocesso porque eles ganharam. Atenção, não vamos fazer aqui um anacronismo. Lutaram, conquistaram e as gerações seguintes não conseguiram, nem aquelas que ganharam conseguiram manter. Quer dizer, há um retrocesso evidente do país cuja face mais visível é a degradação dos salários e a precariedade, porque sem isso não há futuro, não há projeção de futuro nenhum. E depois há uma camada muito pobre que teve uma melhoria de condições que aí sim, quer dizer, eu acho que aí comparar com o Estado Novo é completamente absurdo. Nós não temos as pessoas a viverem em barracas, a atravessar a autoestrada para ir para a escola e com epidemias de cólera como tínhamos em 1974. Quer dizer, há uma bolsa de pobreza que definitivamente, não sei se definitivamente, que eu não posso dizer isso como historiadora, mas que ficou para trás. Não está aí. Nós temos pobreza, temos uma pobreza estrutural no país, mas passou-se da Idade Média para o século XX, quer dizer. Eu acho que isso é indiscutível e, portanto, nós temos que ser sérios. Eu não defendo a estrutura de regime atual, nem o que se passa, mas é preciso perceber aquilo em que houve mudanças estruturais e aquilo em que houve mudanças conjunturais. Nesse campo houve mudanças absolutamente estruturais. Então nós estamos a falar de miúdos que iam trabalhar com 8, 9 anos. Iam trabalhar, não iam estar... Agora sim, estão na escola, são problemáticos, pois não têm, os pais não conseguem cuidar deles, porque a pobreza nem sequer é só um problema económico, é muito mais do que isso. Depois fica no iPad até às 4 da manhã, não dorme, depois é declarado hiperativo, leva Ritalina, depois que a Ritalina fica meio a dormir, não aprende, vai para o curso profissional é de barman para ir ganhar o ordenado mínimo não sei aonde. Quer dizer, isto é uma... nós não conseguimos bem-estar para amplas camadas da população, mas eles não estão a viver numa barraca com cólera. Portanto, tem que se ter a noção das proporções quando se fala do que mudou e do que não mudou no país. Mudou, obviamente, que os países coloniais tornaram-se independentes e não há guerra colonial. E isso, agora podem-me dizer, mas basta olhar para Moçambique para perceber. Mas aí também há muitos fatores que entram e que são importantes para compreender essa degradação em que Portugal tem um papel, mas também tão pouco tem o papel sozinho aí, não é? É preciso perceber isso na longa duração e no plano do sistema internacional de Estados. Espero ter respondido, mas é para pensar o que é que mudou e o que é que não mudou. Eu não tenho aquela visão cínica de isto não valeu a pena porque ficou tudo na mesma. Quer dizer, isto desculpem, mas é preciso não ter noção nenhuma do que era isto antes de 1974 para fazer uma afirmação destas. Agora, que há uma enorme frustração face às energias que foram postas a transformar o país,
Evidentemente que há. Não é? Nós hoje temos a população a obedecer de uma forma subserviente ao Estado, e eu não estou a falar particularmente da pandemia, estou a falar da relação da população com o Estado. As pessoas nunca, quer dizer, a participação política é próximo de zero. Nós não temos participação política, movimentos associativos. Vejam bem, vocês têm 17 anos e com 17 anos, onde é que estavam as pessoas que estavam a fazer o 25 de Abril? Estavam em movimentos sociais profundos na Associação de Liceus de Lisboa, no MAEJO. Portanto, há uma... Isso não tem a ver com a idade. Não tomem isto como uma crítica também individual a cada um de vocês. Há uma despolitização da sociedade, uma resignação ideológica, que é uma patologia social. Porquê é que nós temos ideologias? Porque as ideologias são a projeção de futuro. O que é que nos distingue dos animais? Eu prevejo o meu futuro. Eu quero um futuro. Eu desejo um futuro. Esse futuro que eu projeto tem uma base ideológica, tem uma construção de ideias para a sociedade. Porque nós todos somos animais sociáveis. Portanto, esta ideia tóxica que conseguiram colocar na cabeça das pessoas nos últimos 30 anos, que cada um cuida da sua vidinha, que é cada vez mais vidinha, e os políticos cuidam de nós todos, é uma coisa completamente reacionária, conservadora, e é um atraso da sociedade. E isso reflete profundamente o retrocesso que foi o país, que não é específico do país, mas cá o contraste é maior, porque nós vivemos uma revolução muito tardia e muito participada. E, portanto, estas pessoas todas estavam lá, quer dizer... Há uma geração inteira que teve a vida nas mãos e, portanto, o contraste ainda é maior. Nós, quando até fazemos os estudos sobre o mundo do trabalho, as gerações mais velhas que viveram o 25 de Abril são as que ficam mais tristes com a ausência de mudança agora, porque já a viveram. E, às vezes, as gerações mais novas têm um bocadinho a doença da resignação, que é, isto é assim porque é assim. Tem que ser. Eles disseram. É assim, foi dito. Isso contamina absolutamente os locais de trabalho. Vocês entram num local de trabalho e a hierarquia manda e vocês obedecem. Porquê? Porquê? E, portanto, isto, para mim, o problema central é justamente este. Quer dizer, é que não haja... E depois disso, só os fachos é que falam. Pois, porque a única ideologia que está organizada neste momento em ascensão é a extrema-direita. E o que é que nós temos, os neoliberais de esquerda e direita, a dizer? A extrema-direita está organizada, vocês não se metam em política. Portanto, não há esquerda, não há extrema-esquerda, não há debate organizado à esquerda, não há um contraponto à extrema-direita, há a extrema-direita. É a única que se assume como projeto ideológico, é a única que diz, nós temos um projeto ideológico. E do outro lado, é como se as pessoas não tivessem um projeto ideológico. Como se não tivessem, não têm. Não têm porquê? Porque o projeto ideológico contra a extrema-direita implica a definição de uma sociedade socialista. Não existe outro contra a extrema-direita. A única forma de combater a extrema-direita, consequentemente, é pôr em causa o estado de acumulação capitalista. Mas a esquerda vive um trauma, que é o trauma da União Soviética e da degeneração da ditadura soviética, e que tem que ser enfrentado de frente, porque aquilo era uma ditadura. E, portanto, enquanto a esquerda não fizer uma espécie de autocrítica com o seu passado e dizer, muito bem, nós temos outro projeto de sociedade, que não é este, mas não vamos deixar de discutir o nosso projeto de sociedade, porque vocês dizem que nós somos todos ditadores e todos stalinos e todos, como é que é o Pol Pot do Camboja, ou não sei o quê, que é assim uma coisa surreal. Enquanto os projetos de sociedade que são a oposição ao capitalismo não tiverem coragem de vir para a frente, nós temos uma espécie de ascensão a solo da extrema-direita que é a única a par com o status quo. Mas o status quo é o quê? É este imenso centrão que tem governado o mundo nos últimos 20, 30 anos, conseguindo esta coisa espantosa. Há 62 pessoas que têm a riqueza equivalente a metade da humanidade. Passam a vida a dizer que o Marx exagerou nas suas previsões e tal. Primeiro, nunca leram Marx, porque a obra completa do Marx tem 253 livros e cada um deles
Só os editores originais têm que tirar um curso de 6 meses para perceber a letra dele. Portanto, quando viram alguém dizer o Marx disse não sei o quê, não levem muito a sério, porque para perceber a teoria do valor do Marx tive para aí 3 anos a estudar intensamente as primeiras 100 páginas do Capital, que aliás são fundamentais para entender qualquer coisa na sociedade. Aquilo é de estudo, aquilo não é de leitura, não é dizer uma coisa panfletária de senso comum, não é? Agora, há uma coisa que é espantosa, a concentração de riqueza e a produção de pobres no capitalismo, que atingiu níveis obscenos. Isto não se consegue explicar a rigorosamente ninguém, que há 62 pessoas que têm a riqueza equivalente a 3 mil milhões. 3 mil milhões e meio. E, portanto, isto não tem qualquer... E que aumentou com a pandemia. Os ricos ficaram mais ricos, os pobres ficaram mais pobres. Portanto, conseguem entrar numa pandemia, dizer estamos todos no mesmo barco e acabar no porão a apanhar sol. É uma coisa absolutamente extraordinária. E, portanto, não há nenhum projeto ideológico contra... quem surfa esta onda do descontentamento é realmente a extrema-direita, com grande infelicidade da minha parte, porque a extrema-direita não é outra moeda da extrema-esquerda. A extrema-esquerda, ou o socialismo, ou a esquerda em geral, o socialismo é uma ideia que tem mais de 200 anos e é uma ideia que vive do igualitarismo e da liberdade. Quanto mais iguais nós formos, mais livres somos, mais diferentes podemos ser. O que fizeram historicamente com os projetos socialistas tem que ser discutido agora, e deve ser discutido quanto a mim, e quanto a mim deve ser muito condenado quando se fala de ditaduras como as que eu referi. Agora, o socialismo é uma ideia de igualdade e liberdade. A extrema-direita é uma ideia de desigualdade, de brutalidade e de aniquilação social, é uma ideia de desagregação. Portanto, não há aqui 2 polos opostos. Há um polo de civilização e há um polo de barbárie. O que é que cada um deles dá na realidade, nós podemos discutir, porque a partir do momento em que a sociedade se põe em movimento, e por isso é que eu acho que qualquer regime político, inclusive um dia, quando for o meu, tem que ser absolutamente criticado, vigiado e desobedecido. Eu acho que todos os regimes têm que ser desobedecidos. Todos os governos têm que ser desobedecidos. Os governos estão lá para nos representar e para que nós os critiquemos permanentemente. Esta coisa dos políticos, estão-me a criticar, mas é a sua função, é ouvir críticas, não é mais nenhuma. Porque não é... Nós só conseguimos vigiar, acompanhar, controlar e, por isso, exercer a democracia se nós temos um sentido crítico permanente sobre a política e quem a exerce em nosso nome. Isto, para mim, é uma coisa absolutamente fundamental se nós queremos discutir o que são os regimes políticos e o que é que podem ser. A extrema-direita é outro campeonato, são milícias organizadas para espalhar a violência. Historicamente é isso que são. O nome fascismo vem dos fasci de combatimento, que são uns jagunços, uns capatazes desmobilizados que foram escolhidos por Mussolini para matar os dirigentes sindicais e do movimento operário. É o mesmo aqui que fez o Salazar com o Relão Preto, é o mesmo que fez o Hitler com as SA e com as SS, e, portanto, é por isso que a extrema-direita, segundo todos os relatórios internacionais, está infiltradíssima nas forças de segurança com o pescado-olho, ou pelo menos o fingir que não vê, do aparelho de Estado. Portanto, a extrema-direita é isso, não é o contraponto à extrema-esquerda. Mas, enfim, vocês têm aqui um professor de ciência política que pode desenvolver muito isso nas aulas, mas isso realmente, do ponto de vista científico, da sociologia, da ciência política e da história, esta vulgaridade de dizer que a extrema-direita e a extrema-esquerda são 2 lados da mesma moeda é uma daquelas coisas que circula por aí e que não tem qualquer sentido. Na verdade, é ridícula do ponto de vista científico assumi-la como tal. Agora já estão todos cansados e querem se ir embora e livrar-se de mim e fazem muito bem. Eu não sei as horas que são. Mais da especificidade da descolonização das colónias, no sentido de um dos objetivos do 25 de Abril foi a descolonização, mas acha que foi feito o suficiente para descolonizar 5 séculos de colonialismo? Essa é uma pergunta muito difícil. Cadê Guiné? Eu também tenho uma pergunta. Agora posso usar o microfone, mas pronto. Basicamente era também na sequência daquilo que foi o seu discurso relativamente à esquerda e àquela necessidade que existe de unidade. Também dizer que eu pessoalmente não acho que a esquerda não tenha um programa político ou ideológico. Acho sim que existe muito sectarismo, muito paternalismo, principalmente
por parte do PCP, mas enfim, isso é outra conversa. E basta irmos a descer a Avenida da Liberdade neste domingo para vermos precisamente isso, a segregação que existe mesmo no movimento social à esquerda. E portanto a minha pergunta é mais no fundo acerca deste que é o movimento social que se está a erguer. Nós falamos de 25 de Abril, falamos daquilo que foi a ascensão do fascismo e a derrota da extrema-direita na Revolução de Abril, mas cada vez mais vemos a história a repetir-se, ou seja, aquilo que se passou no fundo em 74 e aquilo que se passou nos anos anteriores, durante o período de ditadura, está a voltar a ascender e começa a ter bancada parlamentar, assento parlamentar, e precisamente isso vem também criar uma necessidade, uma urgência da esquerda se unir e fazer aquilo que ainda não foi feito, que é no fundo acabar com estas divisões, estas segregações, este sectarismo, paternalismo, etc. E finalmente nós vemos uma necessidade e principalmente uma possibilidade de o fazer, seja no movimento associativo, com toda esta consciência que surge na academia por parte de muitas associações de estudantes em Portugal, ou mesmo no ensino secundário, cada vez mais em que os jovens se assumem ideologicamente e politicamente com uma agenda política e escolar que também coincide com todos os valores de esquerda e de liberdade e democracia. E também vemos o reflexo de tudo isso também nos boletins, aliás, nas fichas de adesão para partidos de esquerda, nomeadamente do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, e nas respectivas juventudes, que cada vez mais, principalmente desde as últimas presidenciais, têm tido ratificações diárias em termos estatísticos muito maiores do que aquelas que houveram nos últimos 5 anos, 10 anos de atividade política. Ou seja, cada vez mais há uma necessidade das pessoas, principalmente dos jovens, em organizarem-se, em criarem uma unidade de esquerda, no fundo uma ruptura em relação àqueles que são os tais valores de sectarismo que se estabeleceram à esquerda no país. De que forma é que a esquerda pode pegar nisto, os partidos de esquerda, sem que sejam vistos muitas das vezes com toda aquela narrativa de instrumentalização, no fundo também demagogia, no fundo muitos partidos de esquerda acabam por ser acusados de se apropriarem do movimento social, de instrumentalizarem as pessoas e os ativistas para fins políticos, ou o que quer que isso seja. De que forma é que os partidos de esquerda, que sempre estiveram alinhados com toda esta ideologia de emancipação, de democratização, descolonização, etc., de que forma é que estes partidos podem entrar no movimento social, criarem essa unidade à esquerda sem que sejam vistos como infiltrados ou no fundo, demagogos? Não sei. Obrigado. Está ali uma colega sua? Eu, sobre o que a Fatoumata estava a falar sobre a descolonização, eu acho que o que está a faltar mesmo para começar a dar um grande perdão mesmo ao que o Portugal fez às suas colónias é um grande pedido de desculpa, porque isso nunca foi feito. Simplesmente os povos foram colonizados e depois, ao serem descolonizados, foi um grande egoísmo, porque eles não descolonizaram porque, olha, estas pessoas merecem liberdade, mas foi porque, olha, nós estamos cansados de lutar e estamos a perder pessoas, então nós queremos sair daqui. E eu acho que estão a precisar mesmo de pedir desculpa para isto começar a tornar-se realmente uma coisa sentida, porque as pessoas que colonizaram são pessoas e também têm direitos. E eu acho que o que lhes foram feito não está correto e merecem um pedido de desculpa por tudo o que sofreram e que ainda estão a sofrer, porque posso dizer que, apesar de já não serem uma colónia de Portugal, mas estão a sofrer reflexos do que viveram antigamente. E isso não está a ajudar no desenvolvimento do país e ainda está a deixar as pessoas que vivem lá ainda pior do que na altura. Isto é, pior não, né? Mas de alguma forma não estão a viver de uma forma melhor que estavam a viver nas colónias. Muito obrigada. Elas são perguntas muito complexas. A primeira talvez seja um bocadinho mais fácil para mim, embora seja bastante difícil neste curto tempo que temos, que tem a ver com a questão da descolonização. A segunda é uma discussão muito ideológica sobre as minhas opções, as suas opções. Eu posso lhe dizer as minhas com todo o gosto, mas deixa-me começar pela primeira.
eu não acho que Portugal tenha que pedir desculpa às colónias, porque em Portugal há o Salazar e há a resistência ao Salazar. A resistência ao Salazar teve muita gente que morreu a lutar pelas colónias, esses não têm que pedir desculpas nenhumas. E há algumas pessoas que estão nas colónias e são parte da desgraça que acontece às colónias. E, no entanto, são negros e fazem parte das elites locais. Então, eu não acredito nesta divisão do mundo, digo-lhe com muita sinceridade. Eu sei que este viés identitário hoje é o dominante neste campo das discussões pós-coloniais. O que eu acho é que estas colónias, primeiro, não foram descolonizadas, elas foram neocolonizadas. É um erro falar-se em sociedades pós-coloniais, porque elas são sociedades neocoloniais. Na verdade, o grau de dependência destes países, dos países centrais, é gigantesco e até se adensou depois da crise das dívidas dos anos 80. O FMI, uma instituição muito respeitável, obrigou nos anos 80 a países africanos, aos camponeses locais, destruírem, isto está no relatório da Oxfam, destruírem as culturas locais para não serem uma concorrência aos preços dos excedentes da Nestlé que eram despejados e pagos pela União Europeia lá. Portanto, é por isso que nós temos o Mediterrâneo transformado num caixão. Portanto, estas políticas neocoloniais têm um papel central dos países centrais e a gestão local é feita por elites locais. Não acho... a primeira ideia de desculpas é uma ideia muito cristã, não é? Eu acho que isto se resolveria muito mais se nós tivéssemos reais políticas de pôr fim a esta situação neocolonial que vivem estes países, não é? Isto passava por acabar com o estrangulamento das dívidas a estes países, passava por respeitar a produção própria destes países, passava por não transformar estes países em fontes de monoculturas, como é o caso da Nigéria, da Shell. Destruíram o delta do Níger, a Shell. Destruíram a Etiópia com a monocultura. E, portanto, passava pelos trabalhadores cá, em vez de pedirem desculpas, se enfrentarem com as suas empresas. Passa-se é que a esquerda passou de uma política, isto estou-lhe a dizer como historiadora, a esquerda passou de uma política, historicamente, de defesa do pleno emprego e da emancipação, para uma política de caridade e de vitimização. Há poucos anos estive numa conferência, num grande sindicato austríaco, onde o dirigente sindical, um dos herdeiros da luta contra o nazismo. Portanto, isto não é um problema de caráter individual que eu estou a falar, é um problema estrutural de programa político. Dizia que, sim senhora, nós vamos aceitar a deslocalização das empresas para fora, desde que a roupa que os operários vestem não seja feita por crianças. Portanto, isto é o máximo que a esquerda consegue ir hoje em dia. É uma substituição de um programa político de emancipação por um programa de caridade. E, para mim, a questão da verdadeira tragédia e barbárie que vive o continente africano e grande parte dos países, como o Brasil, a Índia, etc., passa por uma política muito mais próxima daquela que foi desenhada por Amílcar Cabral, por exemplo, que é uma figura central do movimento socialista internacional, que tem a ver com a capacidade de união das lutas dos trabalhadores dos países centrais com os trabalhadores dos países periféricos. Se a luta passa a ser de brancos contra negros, vejam, coloca-me a mim, por exemplo, Portugal vai pedir desculpa a Angola. Significa que eu, o Ricardo Salgado, o José Sócrates e o Passos Coelho, mais os trabalhadores da construção civil, vamos todos ali pedir desculpa à Angola. E a Angola a quem? Ao José Eduardo dos Santos ou ao trabalhador da favela? Então, quer dizer, quando se substitui uma política de classe e origem social por uma política nacional, nós somos colocados num barco onde eu, por exemplo, não quero estar, não é? Eu não quero estar nesse barco, que é a mesma coisa que dizer, agora vê-se essas teorias, com as teorias identitárias. Os europeus são todos brancos, colonialistas. Os europeus tiveram o fascismo e a resistência ao fascismo. Neste continente morreram dezenas de milhões de pessoas a lutar contra o fascismo. Não só neste continente. Na África morreram dezenas de milhões de pessoas a lutar contra o fascismo. Na Ásia. Portanto, eu penso que era preciso ter uma visão mais ampla da realidade para perceber.
Porque eu acho que as pessoas não precisam de ser tratadas como vítimas, mas precisam de ser respeitadas como sujeitos da sua própria emancipação. Mas a sua própria emancipação, o Amílcar Cabral, por exemplo, vale a pena estudar, e vocês têm aqui ao lado o Centro de Documentação Amílcar Cabral, que tem lá, é realmente de um humanismo impressionante. Não por acaso foi assassinado, ele e o Che Guevara, quando construíram, depois da construção da trilateral, da Organização Internacional Tricontinental, peço desculpa, a trilateral é uma coisa que existe agora. Que era, ele discursava para os seus soldados e dizia, discursos que eram citados pela ONU, atenção, na altura, nós vamos transformar os portugueses num cemitério. O exército, os portugueses que lutam contra nós, colocá-los num cemitério. Mas é os portugueses do exército que estão a lutar contra nós, não é todos os portugueses. Nós somos irmãos dos portugueses que estão a viver sob o jugo da ditadura. E, portanto, o diálogo não era um diálogo branco-negro. Era um diálogo de trabalhadores e era um diálogo de fraternidade entre os povos. E eu acho que falta essa... Eu sei que não é hoje dominante no movimento identitário, no movimento político que está associado ao identitarismo, que está muito mais relacionado com a cor de pele, por exemplo, mas é a minha opinião que eu aqui partilho convosco. Quanto à questão ideológica, eu só lhe posso dar a minha opinião. Eu, de facto, acho que a esquerda substituiu um programa, a esquerda em geral, a esquerda que existe, substituiu um programa de emancipação por um programa por um programa assistencialista, fundamentalmente. Tanto que hoje a grande defesa não é o pleno emprego, mas é o subsídio de desemprego. É isso que está nas grandes batalhas. É como é que nós damos assistência às pessoas, em vez de como é que as pessoas têm direito a ter o emprego, que é a base de qualquer outro direito que elas vão ter, porque evidentemente quem não tem emprego ou quem tem insegurança no emprego está automaticamente afastada de todos os direitos. Mas isto é a minha opinião. Deixa-me só dizer-lhe uma questão filosófica que eu não posso perder. Às vezes a unidade está na diferença. Às vezes nós conseguimos a unidade com dizer não. Nós temos uma coisa tóxica em Portugal, que é uma ausência de debate. E eu fico sempre assustada quando entro numa sala e diz vamos ficar todos juntos, vamos ficar todos a pensar o mesmo, porque todos juntos somos mais fortes. Nós às vezes somos mais fortes porque expomos as nossas diferenças. Então eu acho que deixa-me só terminar, eu acho que esta ideia de que nós temos que unir a esquerda toda contra a extrema-direita, eu acho que tem que começar por abrir dentro da esquerda, e como eu lhe digo, eu não estou agora a falar como professora de História, fez-me uma pergunta ideológica e eu estou a responder-lhe do ponto de vista do que eu acredito em termos de ideias. Eu acho que enquanto a esquerda não colocar em cima da mesa as suas divergências políticas frontalmente, a sua discordância de ideias, não vai conseguir unidade nenhuma, porque a unidade é conseguida por cima, através do cancelamento do debate, em que há uma única opinião e os outros todos, para não estarem de fora do debate, têm que não participar no debate. E eu acho que isso não é a forma melhor de conseguir uma unidade forte para derrotar a extrema-direita. Estive aqui a ouvir e lembrei-me dessas histórias deste período. E não ia falar delas. Eu estou-me a lembrar do dia em que eu pertencia a uma pequena organização que tinha a sede na rua Alexandre Herculano e andámos a ocupar casas ali na rua do Salitre e até ao bairro do Sol ao Rato. Nenhuma delas foi para mim, mas é uma coisa de que eu orgulho muito. Mas eu queria dizer-vos uma coisa, que era o seguinte. Há um episódio que não se passou comigo, que eu me recordo há 40 e tal anos e nunca mais ouvi falar nele, e que para mim simboliza melhor aquilo que eu acho, que eu gosto mais neste período. É a história do autocarro de Fetais. Não sei se a Raquel conhece. No desvio. Exatamente. Havia o Fetais, onde eu nunca fui, é uma terra que fica para lá das galinheiras e da charneca. E eles exigiam, a seguir ao 25 de Abril, começaram a pedir à Carris, prolonguem o autocarro 17 das galinheiras para Fetais. Eram aqueles autocarros, como ainda há hoje em Londres, 2 andares, ainda me lembro bem deles, verdinhos. E eles diziam sempre, pois, a gente vai resolver isso, a gente vai resolver isso, a gente vai resolver isso. Um dia eles não fizeram mais nada. Pararam o autocarro,
desviaram o autocarro, não fizeram nenhuma serviço ao motorista nem ao cobrador, levaram o autocarro para Fetais. O autocarro ficou lá 3 dias parado em Fetais e na semana seguinte a Carris estendeu a carreira para Fetais. Isto para mim Há muitos casos. é muito bonito, porque isto é uma outra forma de democracia, onde chama-lhe democracia participativa, chama-lhe poder popular, chama-lhe o que quiserem. Mas isto foi um pouco aquilo que a Raquel disse. A democracia não se esgota em a gente ir votar de 4 em 4 anos. A democracia também são estes atos de cidadania que muitas vezes podem ser atos de insubordinação. E, como ela disse, e eu concordo, nós tivemos e estamos a viver numa sociedade profundamente conformista. E aquilo que vos fazem a vocês, e eu não quero falar muito sobre isto, na forma abjeta como organizam o vosso acesso ao ensino superior, que é das coisas mais ridículas e elitistas que eu conheço, e à qual o governo ano passado não cedeu nos sacrossantos exames, mesmo em pandemia, e como as pessoas incorporaram isto, assimilaram isto e batem-se pelas décimas e pelas centésimas, é um sinal que, vocês sabem, muitos de vocês conhecem, são meus alunos, de como isto é absolutamente confrangedor. E eu contraponho esta imagem aos tipos de fetais que desviaram o E à autocarro. greve dos exames de setembro de fevereiro de 75, que os alunos do secundário decidiram não fazer exame. Sim, e à ocupação, que eu estava no Liceu de Queluz, quando nós ocupámos o Liceu de Queluz. Afinal, eu devia me ter concentrado sempre nesta... Vou fazer uma palestra só sobre como organizar uma greve aos exames. Bom, nós vamos continuar certamente todo. Já agora, há bocado não anunciei, mas dia 27, Francisco Betancourt vai estar no ecrã, não é, para falar de racismo e cidadania. Poderá aprofundar melhor alguns temas que vocês levantaram. Já agora, uma pequena diferença. No 25 de Abril, esta escola era só rapazes. Não é? As raparigas não estavam... houve ali um excesso, houve ali um grupo de jovens, mas não podiam ser vistas. Só para perceberem, o Zé Pedro dos Chutos foi aqui aluno e tinha uma história muito, muito interessante, que era, eles faziam apostas, quando havia essa turma de raparigas, estavam no Pátio Norte, que agora está em obras, não é? E no Pátio Norte tinham aquele corredor junto ao bar, iam espreitar as raparigas à tarde, e portanto havia apostas, não é? E o Zé Pedro perdeu em 2 frentes, não é? Não só não estava ninguém lá naquele lado, como foi suspenso por 2 dias, pelo facto de eventualmente tentar encontrar isto. Isto existia há muito pouco tempo, não é? E portanto, e às vezes vocês pensam assim, não, mas há quem pense novamente ou não, deveria os rapazes terem escolas só de rapazes e escolas de rapariga. E somos surpreendidos que às vezes há ideias destas de outra vez voltar atrás. Qual é a grande vantagem que o Camões tem? Já agora fazer aqui uma questão. Vocês podem nunca ter reparado, mas eu, como tenho as listas dos alunos, é os vossos nomes, não é? E parece tão estranho, mas os vossos nomes já revelam muitos cruzamentos. Isto quer dizer que nós somos cidadãos deste planeta e certamente cruzamentos de muitas origens, muitos encontros, e isso é a grande vossa vantagem. E por isso não percam essa força. Dar uma ideia, portanto, aqui o Simão está aqui, foi presidente da Associação de Estudantes aqui há poucos anos, e foi importante a luta pelas obras da escola. E o filme do 25 de Abril, que a Associação de 25 de Abril lançou para a divulgação, 50% das imagens são jovens alunos, todos aqueles que têm capacetes e outros vão ao lado, são alunos da Escola Secundária Camões. E isso foi no 25 de Abril, estiveram lá em 2019, para acreditar que eventualmente é possível. Portanto, eu não tenho ideia nenhuma e, portanto, eu não gostava que passasse esta mensagem. Esta geração está perdida.
não está, isto já foi repetido aqui há uns anos, geração rasca, há sempre uma questão. Estes 2 anos, estes têm sido difíceis, mas estou certo, continuem a estudar, não desistam e vão à luta e para melhorarmos o que for possível, aquilo que nós não conseguimos no 25 de Abril. Obrigado.